Segunda Reis, capítulo 4. Amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e lhe disse, ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, meus irmãos? Que história forte, né? Vamos falar com Deus. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, Tu és soberano sobre todas as coisas, e nós sabemos disso. Nossas vidas estão nas Tuas mãos, e sabemos que podemos confiar em Ti. Tu cuidas como ninguém, protege como ninguém, guarda como ninguém. Por isso, Senhor, nós descansamos nos Teus ombros, ó Pai, nos Teus braços, porque sabemos que em Ti podemos confiar. Mas que nesta noite, Senhor, diante desta palavra, Senhor, deste milagre, certamente Tu tens algo a nos dizer, ó Pai, além do milagre, e é o que Te pedimos. Fala, Senhor, aos nossos corações. Somos muitos corações, cada um de nós com uma necessidade, cada um de nós que precisa ouvir uma palavra. Senhor, que Tu possas falar a este ouvido, a cada coração, a palavra que precisamos. Senhor, humildemente nos colocamos em Tuas mãos. Faça como bem lhe aprouver, mas que nesta noite saiamos daqui edificados, alimentados, transformados, decididos, ó Pai, a fazer como Tu queres que façamos. Assim te oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra sobre a obediência de uma mulher, uma viúva, enlutada, eu diria recentemente, em função da declaração dela quando procura lá o profeta. Olha, eu sou esposa de um dos teus discípulos, ele morreu, e agora os credores estão aqui na minha porta e querem levar os meus filhos em pagamento da dívida e fazê-los escravos. Que situação, imagina? Isso não faz parte da nossa realidade, né? Então é difícil até de imaginar. Mas aquele credor queria os filhos dela como escravos, em pagamento de uma dívida. A palavra não diz qual o tamanho dessa dívida, qual
o motivo dessa dívida, mas eu tenho certeza, se não foi registrado, porque não era o relevante para nós hoje. O relevante para nós hoje é que aquela mulher, a primeira coisa que ela fez foi procurar o homem de Deus. Quando a Bíblia diz procurar o homem de Deus, aquela pessoa está procurando Deus, falar com Deus, buscar em Deus, e ela vai até o profeta, ela expõe a situação, e olha o que ele diz assim: olha, o que eu posso fazer por você? Ele não deixa ela responder essa primeira parte da pergunta, ele continua e diz assim: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Ela responde também assim, parece que em duas etapas também, ela diz assim: eu não tenho nada em casa. Aí provavelmente ela se lembrou e disse assim: se não, uma botija de azeite, é tudo que eu tenho. Porque às vezes, meus irmãos, o que temos, às vezes aparentemente, ou talvez de fato, tão insignificante que a gente, no primeiro momento, a gente nem aponta, a gente nem percebe. A primeira fala foi: não tenho nada em casa. Se não... E essa frase já dizia assim: tem lá, sabe, uma botijazinha de azeite. Só tem uma botija de azeite, não tenho mais nada. A sua fala estava assim carregada de, eu diria, de desespero, de desânimo, sem solução. Mas preste atenção, ela não ficou de braços cruzados em casa, ela sai e vai ao encontro de onde ela entendia que poderia encontrar solução. Ela vai em busca do profeta, ela vai em busca de Deus. Ela abre o coração e, sem reservas, ela declina tudo. A situação é essa e essa. Sabe, às vezes, meus irmãos, aquilo que você acha que é tão pouco, é tudo que Deus precisa, tudo que você precisa para abrir as portas dos céus sobre você mesmo. É tudo que você precisa para desatar o mover e o agir de Deus sobre sua vida. Eu não sei o que teria passado na cabeça daquela viúva, mas tenho certeza que ela, em hipótese alguma, achava que aquela botija de azeite seria a solução, o caminho, a porta para a solução do seu problema. Meus irmãos, tem coisas que Deus admira em nós, e nem nós mesmos admiramos, nem nós mesmos valorizamos. Às vezes você diz para Deus: mas eu não sei fazer nada, eu não sou capaz, e Deus, tenho certeza, Ele deve ficar olhando para você e falar assim: quem disse isso, minha filha? Quem disse isso, meu filho? Você é tão importante. Todos nós somos importantes, e eu vou dizer para você, todos nós temos uma botija de azeite, lá, talvez escondida, talvez já, que achamos que é o último alimento, o último respiro, e de repente Deus está dizendo: não, meu filho, não é o fim, não é o fim. Mas o texto me levou a observar o seguinte: o profeta, ele não estica o seu questionamento, ele não tem uma atitude típica, né? Lembra quando Amã vai até a terra de Israel buscando cura da sua lepra, e ele fica decepcionado, por quê? Porque ele achou que o profeta foi simplista demais. Ele queria que o profeta talvez pulasse,
fizesse sei lá o que, impusesse a mão sobre ele. E o profeta não fez isso, só falou para ele assim: vai lá e mergulha no rio 7 vezes e serás limpo. Ele ficou irado. Sabe, às vezes nós procuramos a solução, o homem de Deus, mas a gente já procura com a nossa concepção já pré-concebida, já pré-estabelecida. A gente, às vezes nós vamos ao encontro de Deus, mas nós queremos que Deus faça assim, 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 nós achamos que Deus vai fazer assim, 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 e Ele está fazendo de outro modo e a gente não percebe, porque nós já colocamos na nossa cabeça que Deus vai fazer assim. O profeta não pergunta, o profeta, entretanto, começa a me ensinar de forma poderosa naquele momento. Ele diz assim: vai, toma emprestado as vasilhas dos seus vizinhos, não poucas, ou seja, o máximo que você conseguir. Entra na sua casa, você e seus filhos, fecha a porta e encha as vasilhas. Mas ela disse: eu tenho uma botija de azeite. E a palavra, naquele momento, tornou-se uma palavra de poder, uma palavra profética, uma palavra da parte de Deus. Quando Ele diz: toma aquela vasilha e enche, toma aquela botija e enche todas as vasilhas que você conseguir juntar. Ele está dando um recado para aquela mulher. Que recado, que Deus me incomodou e precisa te incomodar hoje. Eu quero a bênção de Deus, eu preciso da bênção de Deus, eu estou angustiado, necessitado, eu estou passando dor, angústia, eu estou assim, sabe, sem solução, era a situação dela. E o profeta dá a ela tarefas a serem cumpridas. Aquela mulher não questiona, gente. Mas encher com o quê? Ela deveria perguntar. Encher com o quê? Você quer receber a bênção de Deus? Eu quero. Mas sabe, qual a ação que eu estou disposto a executar para que as portas se abram, para que o milagre aconteça? Às vezes, meus irmãos, nós queremos a bênção, mas nós ficamos esperando da Dani que vai orar, da Álbia que vai convocar a intercessão, da Zumira, que é menina, pastora de oração. Eu fico esperando por fulano, por Beltrano, e aí eu me perco e começo a procurar a solução aqui e acolá. Meus irmãos, Deus é direto conosco, Deus é direto contigo, assim como o profeta foi direto com aquela mulher. Vai, primeira ordem, vai e recolhe vasilhas. Segunda ordem, e ela mobilizou os filhos. Vocês perceberam que ela mobilizou os filhos? Mandou os filhos saírem, entendeu? Juntando vasilhas. Disse para ela: enche. E ela assim fez. Meus irmãos, sem uma atitude de nossa parte, nós fechamos as portas para Deus entrar na nossa casa. Nós levantamos barreiras para que o Espírito de Deus promova milagres na nossa vida. Quando a gente começa e se torna questionador, porque nos nossos dias não há nada mais gritante do que os questionadores doutrinários, questionadores teológicos, mas todo mundo faz assim. Aquela mulher não questionou, ela nem mesmo fez aquelas perguntas que a gente faz de retórica, né, de confirmação. É mesmo? Mas como é que é? Ela não pediu nem para que ele repetisse, meus irmãos, não pediu nem para que ele detalhasse. Ela estava sedenta, ela estava atenta, ela estava ali pronta. Vai, recolhe, vou recolher. Entra para a sua casa,
Vou entrar. Fecha a porta, vou fechar. Quando nós obedecemos, meus irmãos, portas se abrem, o céu se abre, o mover de Deus vem ao nosso encontro. Essa viúva desesperada, endividada, prestes a perder os filhos, escravos para o credor, essa mulher só obedece. Sim, eu quero dizer o seguinte: obedeça. Eu sei que muitas das vezes você já ouviu Deus te dar ordens, te dar tarefas, e te faltou o eis-me aqui, e te faltou o obedecer, e por conseguinte, te faltou a bênção, te faltou o sobrenatural de Deus, te faltou o milagre, e às vezes nós culpamos Deus, e às vezes nós culpamos a igreja, e às vezes nós culpamos A, B ou C, quando na verdade, meus irmãos, só nos faltou a obediência, a entrega, a confiança. Quando ele diz para aquela mulher assim: vai, entra na tua casa e faça daquele jeito. Sabe o que ficou na minha cabeça quando eu estava lendo isso? Às vezes Deus tem uma bênção, escute isso por favor, às vezes a bênção é sua, é da sua casa, é dos seus filhos, e às vezes, meus irmãos, nós recebemos a bênção, e em lugar de entrar na nossa casa, celebrar na nossa casa, nós às vezes saímos da nossa casa e fazemos como aquele filho pródigo. A bênção do pai, a bênção da família, a herança da família, ele tomou parte, tomou posse, mas foi gastar lá fora. Às vezes Deus nos dá a bênção, Deus nos dá a provisão, Deus nos dá o milagre, e a gente se perde. Entra na tua casa, fecha a porta, você e seus filhos. Eram as pessoas envolvidas, os filhos que estavam prestes a se tornar escravos, a mãe que estava prestes a perder o filho. Na hora do desespero nós buscamos o Senhor, e na hora de desfrutar da bênção nós buscamos amigos, nós buscamos outros, nós buscamos lugares outros. Eu não tenho dúvida que Deus tem um milagre para você. Eu não tenho dúvida que você precisa de um milagre. Então aprenda hoje, ouça essa palavra hoje, ouça o homem de Deus, ouça Deus, obedeça. Olha só, ela não tomou nenhuma decisão que não tivesse recebido do profeta, ela não deu nenhum jeitinho. Sabe aquela coisa, e desculpe aí a colocação, né? Ela não deu aquele tipo de jeitinho, mas vou botar aqui na varanda, é minha casa também. Não era na varanda, entra na sua casa e fecha a porta. De repente a gente faz assim, a gente deduz, mas aqui é tudo igual, tudo a mesma coisa, é minha casa também. Às vezes, meus irmãos, nós saímos da rota por causa de sutilezas. O inimigo sussurra para você que, isso não tem nada a ver, e você perde a bênção, porque você sai da direção, a direção específica dada pelo profeta, porque foi muito específica. Ele disse, vasilhas vazias, todas as vasilhas, não poucas, e faça assim, assim, assim. O texto continua, meus irmãos, e é tremendo, porque de repente, todas as vasilhas já estavam cheias, e o texto diz, e o azeite parou.
e o azeite parou. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua bênção é tua, do teu tamanho, na tua medida, na tua necessidade. Você não precisa olhar para a bênção do irmão, porque é na tua necessidade. Quando as vasilhas estavam cheias, o azeite parou. Era a necessidade daquela mulher, dos seus filhos, daquela casa. É tremendo isso. Aí ela continua me ensinando. Aí eu continuo assim, ainda com um sentimento assim de que como eu tenho que aprender hoje. Aquela mulher poderia ter sido talvez simplista, talvez poderia ter ignorado que tinha algo mais. Ela poderia, diante daquilo tudo, uau, eu estou bem, uau, agora sim, solução aqui, vou pagar tudo, está tudo certo. Não, ela não determina nada. O texto é claro, ela volta ao profeta e, deixa eu ler o texto para eu não errar com vocês. Verso 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela foi ao homem de Deus e deu relatório para ele, deu satisfação para ele. Eliseu, eu entrei na minha casa, eu não sei como foi, mas eu enchia e a minha botija não esvaziava. Eu enchia e a botija não esvaziava. Ou vocês duvidam que não foi assim? Ela contou para ele como foi. Só faltou dizer, e agora o que eu faço? Porque está nas entrelinhas. Aí o texto diz, ele disse, vai. Isso mexeu comigo, gente. Porque quando a gente acha que está tudo bem, agora ninguém precisa me mandar nada, agora eu decido o meu caminho. Agora é comigo mesmo. Mas olha só, segunda vez, primeiro vai, faz assim, entra na sua casa, etc e tal, e a bênção vai vir. Aí, ela volta, e novamente ele diz, ele orienta, ele dá a direção. Às vezes, meus irmãos, aí está o nosso erro. A gente recebe a bênção e acha que a história já acabou, a gente já se dá por satisfeito, viramos as costas para Deus e vida que segue, louvado seja Deus. A gente até louva, agradece, e Deus fala, meu filho, vem cá, não, calma, vem cá. Aí ele diz, vai, vende o teu azeite, parte dele, o suficiente para pagar a dívida, pague a dívida, e tudo que vai restar será suficiente para você viver com o seu filho. E isso me aponta, meus irmãos, para a bênção da prosperidade. Ela vai desesperado por uma dívida, ela volta com uma dívida paga e com o sustento garantido. Às vezes, por não voltarmos à presença de Deus, por não mantermos a fidelidade a Deus, nós ganhamos bênção, resolvemos problemas, mas nós perdemos, sabe, aquela coisa do nosso Deus. O nosso Deus abençoa com abundância. João capítulo 10 diz assim, acho que eu anotei aqui, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Aquela mulher voltou. Aquela mulher não se deu por satisfeito e seguiu o seu caminho. Ela volta para continuar pedindo direção. Fazer agora o quê? Meus irmãos, às vezes a nossa vida espiritual, ela tem altos e baixos, porque a gente quando está lá embaixo, a gente clama a Deus e Deus nos dá a solução, a gente sobe de novo e a gente louva a Deus, mas esquece de voltar para pedir, e agora? O que eu faço agora? Para onde eu vou agora? Qual o caminho a seguir? E se aprendermos a fazer assim,
na humildade dessa mulher, na simplicidade dessa mulher, mas também na fidelidade dessa mulher, na obediência dessa mulher, nós seremos abençoados, me permitam dizer, seremos prósperos, verdadeiramente prósperos. E não confunda prosperidade com riqueza. Tem muitos ricos que são miseráveis, tem muitos ricos que são infelizes. Eu falo de prosperidade, vida em abundância. Meus irmãos, o segredo de uma bênção duradoura está em não se afastar de Deus. O segredo de uma bênção duradoura é voltar sempre para Deus e ter sempre a direção a seguir. Ter sempre a direção a seguir, a orientação a seguir. Meus irmãos, o caminho do milagre que você precisa, o caminho da cura que você precisa, o caminho da bênção que você precisa, o caminho de mudança de vida que você precisa. Meus irmãos, quando eu ficava aqui me deliciando com essa palavra, eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Vocês sabem que na Bíblia o azeite é a figura que representa o Espírito Santo de Deus, né? O azeite é a figura que simboliza o Espírito Santo de Deus. E quando eu meditava nessa palavra, meu coração batia mais forte, porque Deus me perguntava: por que o azeite parou? Se eu ainda vejo vasilhas vazias. Por que o azeite parou se eu ainda vejo vasilhas vazias? E aí a minha mente e meu coração ficaram meditando no seguinte: não tem vasilhas vazias. Vazias do Espírito, vazias do azeite, mas ocupadas por outras coisas. As vasilhas da nossa vida muitas das vezes estão ocupadas, e por isso o azeite jorrou, porque o azeite não será lançado fora. O azeite precisa de vasilhas vazias. Eu quero dizer para você hoje que você precisa abrir o espaço na tua vida, no teu coração, para que o azeite volte a jorrar. Você precisa tirar de dentro das vasilhas da sua vida coisas que estão impedindo o Espírito de jorrar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Às vezes, meus irmãos, nós estamos como essa viúva, sabe, passando por necessidade. Às vezes nós somos como essa viúva e não percebemos, porque existe um credor que quer nos destruir, que veio para nos roubar e nos destruir. Às vezes você não percebeu, mas você é como essa viúva, que sua casa está correndo o risco de ser assaltada, tomada. Às vezes nós somos como aquela viúva cujos credores estão à porta. Vocês estão me entendendo? Credores à porta. E eu não estou falando de credor no sentido financeiro. O nosso inimigo, ele vai
Ele vai requerer o direito de invadir tua casa, o direito de invadir tua vida. E sabe quem dá esse direito para Ele? Sou eu e você, somos nós. Quando deixamos vasilhas vazias. Vocês lembram daquela parábola que Jesus contou? Sobre aquela vida, a casa vazia, que foi liberta do poder do inimigo. O inimigo foi expulso daquela vida, daquela casa, a casa foi varrida, e o inimigo passou a vagar por lugares áridos. Mas o tempo passou, e ele voltou e olhou aquela casa continuava vazia, e então ele diz: eu vou voltar para aquela casa, mas não vou voltar sozinho. Entra para sua casa com seus filhos, fecha a porta e deixa jorrar o Espírito Santo de Deus. Deixa jorrar, encher todas as vasilhas. Pare para pensar naquilo que está ocupando a tua vida, que não pertence a Deus, pertence a esse mundo, pertence ao inimigo. Coisas que você ama que não deveria amar, coisas que te ilude, que te faz, enfim, curtir, seja como for, são vasilhas vazias, são espaços ocupados pelo inimigo na nossa vida. Eu quero terminar essa minha palavra dizendo para você o seguinte: essa é uma parábola. Não no sentido, estou no sentido, a analogia que nós estamos fazendo, né? Usando como exemplo a vida e o episódio dessa viúva. Isso aqui não é uma parábola, né? Eu estou tornando numa parábola quando eu digo que esse azeite é o Espírito Santo que precisa encher a nossa casa. Ela se torna uma parábola quando eu digo que as nossas necessidades, nossos problemas e os nossos desafios, nós vamos encontrar solução para ele quando formos até a presença de Deus, na casa dele. E então nós viveremos, receberemos os milagres. Então, uso como uma parábola. Uso como uma parábola quando eu digo a obediência daquela mulher precisa fazer parte da nossa vida. Precisamos ser obedientes àquilo que Deus tem nos ensinado aqui desse púlpito, não só de mim não, mas aqui desse púlpito, aqui desse altar. Quantas vezes Deus tem te arguído, Deus tem te chamado, Deus tem te orientado, Deus tem dito: vai meu filho, vem meu filho, vamos, eu te chamei, eu te honrei, eu te capacitei, e Ele disse vai, e você diz amém, glória a Deus, mas não encheu as vasilhas. Precisamos encher as vasilhas de azeite. Precisamos pedir: Senhor, vem e enche-nos com o Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e enche a nossa vida, a nossa casa. Enche-nos do Teu Espírito Santo, da Tua presença, porque só assim, meus irmãos, só assim o inimigo será expulso por completo da nossa vida. O credor vai ser expulso por completo. Só assim, meus irmãos, nós teremos uma vida abençoada, família protegida. Mas o Espírito Santo precisa encher a tua casa. Paulo diz uma frase muito interessante. Ele diz assim, olha que palavra de Paulo: não apagueis o Espírito Santo que há em vós pela imposição de minhas mãos. Às vezes, meus irmãos, nós vamos envelhecendo na igreja e sem percebermos, nós
abafamos o Espírito Santo. Nós, me desculpe a expressão, tolimos o Espírito Santo. Impedimos o Espírito Santo de encher a nossa vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se dê por satisfeito. O problema, o teu problema, o nosso problema, a solução está nas mãos do Senhor. Vamos a Ele. Vamos a Ele. E voltaremos para nossa casa como aquela mulher. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça. Senhor, eu levanto a minha mão direita para abençoar o teu povo, para profetizar, ó Pai, um novo tempo, um tempo de bênçãos, de vitórias, de conquistas, de milagres. Eu levanto a minha mão direita, Senhor, para pedir que as portas dos céus se abram sobre nossas vidas, ó Pai, sobre nossos lares, nossas casas, nossas famílias, ó Pai, e que a tua bênção, ó Pai, seja manifesta, Senhor, para que todos vejam que este é um povo abençoado, este é um povo cheio do teu Espírito Santo, cheios do teu Espírito Santo, que vive na abundância do teu Espírito Santo. É assim que te oramos, ó Pai, é assim que te oramos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Vamos a